Nós aprendemos a ser homens, nós aprendemos a ser mulheres, como a Bíblia nos ensina. A nossa referência é a palavra, amém? Nós somos contra corrente, contra essa maré que está aí, né? Mulher, mulher, homem, homem, pai, pai, filho, filho, esposa, amém? É isso que nós queremos. E nós não estamos aqui da direita, da esquerda, do centro, nós somos de Cristo. Antes de começar a falar um pouco do meu grupo, eu preciso falar da minha casa, da transformação e o que o grupo e o corpo faz através dele acontece dentro do meu lar, né? Para muitos, essa meia dúzia de palavras que a Bia falou aqui pode ser algo simples, mas para mim isso é Espírito Santo, é transformação, porque quem caminha próximo da gente sabe o quão grande é o milagre dela estar aqui, dela vir aqui na frente. Então eu começo falando do orgulho que eu sinto dela e o tão grato eu sou Deus porque Ele está trabalhando dentro do meu lar, através da vida dos meus irmãos. Foi um ano de luta para o nosso grupo, como para todos, eu imagino. Um ano que o Senhor trabalhou muito. Em todos os encontros, a presença do Senhor era... Não tinha como não sentir a presença do Senhor através da vida dos irmãos. O nosso grupo foi um ano de muitos livramentos que o Senhor trouxe. Acidentes de moto que poderiam ter sido coisa feia, a gente viu a mão do Senhor. Um acidente que poderia ter causado uma coisa grave na vida do Jonas através de uma árvore. Cura em questão psicológica através de irmãos com ansiedade. O Senhor ministrou cura. Então, foi um ano que a gente sentiu a presença do Senhor no nosso grupo. O quanto os irmãos são bons em servir. A gente viu o Senhor colocando um casal que acabou de chegar na igreja para servir uma família que nem português fala, e é um motivo de orgulho. A gente viu irmãos parando a vida deles para cuidar das nossas crianças que estavam lá. Então não tem como não ser o Espírito Santo através disso. Não tem como o Senhor não estar trabalhando através disso. Eu marquei aqui rapidinho. O Senhor conduziu cada reunião, cada oração, cada louvor. O Senhor deu ânimo a quem não se animava. O Senhor fez abrir a boca daquele irmão que não falava. O Senhor fez orar aquele irmão que não sabia orar. Vimos gente sendo curada. Vi casamento sendo restaurado. Casamento que a gente falava, não tem mais o que nós como humanos falar. O Espírito Santo tem que agir. E o Senhor trabalhou e restaurou. Em Gálatas 6:2 fala: levai as cargas uns dos outros. E isso é ser corpo. É o que eu aprendi esse ano. Que sozinho eu posso ir mais rápido, mas junto eu vou mais longe. Tem o Salmo 133:1 fala: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse ano, para mim, foi um ano de desafios, né? E eu estou muito feliz de estar com o grupo caseiro em casa, né? O João, a Mara, a família do Joaquim, a família da Maria Lúcia, e tem sido um desafio. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E também eu quero agradecer a Deus, né? Que eu tive um livramento em agosto. Tive um acidente muito grave de moto. Família também, um presente de Deus aqui. O Fabiano e a Magda, né? Que está caminhando com a gente. E a gente tem um desafio para o ano que vem, né? De os filhos estar com a gente, congregando também. Nós vamos colocar isso em oração e vamos trabalhar para isso.
Então o Senhor deu um grande livramento para mim, né? Eu tenho visto como uma oportunidade de agosto para cá, né? Que eu tive um acidente muito grave e o Senhor me livrou. Também o Joaquim teve que passar por uma cirurgia e vimos a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Então eu queria ler em Samuel 7,12, fala assim que até que nos ajudou o Senhor. E o Senhor vai continuar nos ajudando, que Ele é o principal motivo de estarmos juntos. E quero dizer para o grupo, conta comigo para qualquer coisa, tá? Obrigado. Hein? Nós temos, assim, vivido grandes coisas, né? Com o Senhor, com o grupo e com vocês, como igreja. E o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. A Evelyn vai falar aqui através do vídeo, mas eu não poderia deixar de falar do que o Senhor tem feito em nossas casas, na nossa casa, no nosso grupo. Esse ano, Estela ingressou na faculdade, foi um início difícil para ela, mas o Senhor tem dado vitória. Assim, falando do ambiente, né, ela foi assim bastante impactada, né, com o ambiente da faculdade, mas o Senhor tem dado graça para ela e ela tem sido luz naquele lugar, que é o que o Senhor quer que nós sejamos, luz aonde nós estivermos, tá bom? Também a Sandra está assim se dedicando e cuidando aí de algumas coisas, né, da igreja, está cuidando da cesta do amor com muito amor, né? Tá com muita dedicação. Às vezes parece um mercadinho lá em casa, sabe? Mas ela tem cuidado com muito zelo. Assim, quando nós somos acionados, tem uma família precisando. Então a Sandra vai lá com muito amor, prepara os itens e encaminha. Também que o Senhor tem feito através da Letícia e do Alan, estão lá firmes no Família Digna, estão servindo lá. Acho que muitos não sabem que eles servem lá, né? Quem sabia que Alan e Letícia servem lá? Até que bastante gente sabe. Mas eles têm servido lá, tem sido uma bênção lá. Eu tenho falado com o Cido tem falado para mim que tem sido uma bênção a presença de vocês lá. E o Senhor tem honrado aquele lugar, aquele projeto lá no São Camila, tá? O instituto. E eu compartilhei um texto na quarta-feira com o grupo e gostaria de compartilhar também, que foi um texto que não só eu senti no coração, mas o Alan trouxe também. Está em Josué 1:8, que diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Nosso grupo é um grupo de anciãos, né? Talvez seja o grupo com pessoas de um pouco mais de idade. E Tucão e Isaura, eu e a Gra, Paulo e a Tânia, e tem a Patrícia e o Anderson, são novos, por isso que eu não menciono eles como anciãos. Tem o Elias e o Eliseu, que agora vão agregar o nosso grupo e também já tem uma bagagenzinha aí. Mas é um grupo que tem sido muito abençoado por Deus, né? E esse ano, de uma forma particular, em relação ao suprimento, né? É algo que a gente viu acontecer em 2 vezes no nosso grupo, em relação ao sustento de Deus, né? A família do Anderson e da Patrícia, eles passaram um tempo, o Anderson desempregado, e Deus supriu um emprego bom, no momento certo. Eles trabalham no mesmo lugar, na mesma escola. O Murilo estuda nessa escola, eles passam o dia todo juntos. A minha casa também, a gente passou um período um pouco difícil. Eu fiquei 1 ano e 1 mês desempregado, praticamente o ano passado todo. E assim, Deus tem uma forma particular de agir com cada um, e no meu caso Deus sempre agiu assim no último momento, né?
talvez por causa disso eu seja corintiano, né? Aos 45 do segundo tempo, Deus vai lá e dá a mão, estende e deixa o time fazer o gol, né? Então, isso tem sido uma característica criativa de Deus ao agir na minha vida, né? E Deus providenciou emprego para mim. Eu estava no emprego ano passado, fiquei 5 meses, acabei migrando para um outro agora, mas que eu entendo ter sido provisão de Deus, né? E isso mostra muito o cuidado que Deus tem com o corpo, né? Com os filhos dele. E eu lembro de uma palavra do Javé, acho que é a última que ele deu aqui, uma frase que me impactou foi que ele disse que Deus não se preocupa com o nosso conforto, né? A preocupação de Deus está com o salvamento da alma da gente, né? E não com o conforto. Ele não está preocupado em a gente ser rico, a gente ter tudo na vida, não. Ele quer que a gente seja salvo, ele quer que a gente salve através do Espírito Santo as almas que estão perdidas aí no mundo, né? Que não conhecem ele. E ouvindo essa frase dele, eu fiquei pensando, nossa, mas a primeira vez que você ouve isso, você fica meio pensativa, né? Pô, Jesus não quer o nosso conforto, né? Mas ainda assim, a gente percebe que Deus é misericordioso e Ele nos sustenta, Ele nos supre, né? Ele não deixa a gente passar fome, né? E o corpo tem esse papel, né? Um dos papéis do corpo é se autossustentar, não só financeiramente, mas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, né? E a gente tem percebido isso no nosso grupo, não só nosso grupo aqui também. Acho que o Gilberto e a Sandra podem falar um pouco aí sobre a funcionalidade da Cesta do Amor, né? Acho que é um ministério que a gente vai até abolir aqui, porque Deus tem suprido tanto a gente que a gente não tem precisado mais, né? De quando em quando eles postam lá no grupo, gente, alguém está precisando, e ninguém levanta a mão, né? Então, a gente tem visto a providência de Deus na vida da igreja, né? Na vida desse grupo aqui, particularmente nessa questão do suprimento material. E a gente vê isso como um carinho de Deus, é algo que Deus não precisaria fazer, mas Ele faz porque Ele ama a gente e porque Ele é misericordioso. Amém? Bom dia, com muita alegria. Esse cara aqui não tem nem comparação de... Começa a chorar. Tudo começou aqui, ó. Quando ele foi tocar em Serra Negra, e a gente foi junto, eu comecei a falo bastante, e falei um balde para ele, né? E ali começou uma jornada, e faz esses 12 anos que ele está junto, sempre com uma paciência. Às vezes ele manda alguma coisa no grupo e fala assim, nossa, o Alexandre tá falando de novo, cara. Mas ele é um cara que pega no que é porque ele se preocupa com a gente. E quero agradecer pelo grupo caseiro que está em casa, pelo Gustavo, nesse tempo que nós estamos lá. E a Lu também vai falar um pouco, Ia também, mas eu quero te falar, nossa, testificou muito, porque é isso que eu venho pensando sobre o corpo, como o Jonas falou, sobre o que gera vida é o corpo. Nós estamos inseridos. Queira ser pertencente. Como? Fazendo as coisas. Porque nós viemos para servir. Porque o próprio rei, ele veio para servir. E quem somos nós? Para querer ser servido. E nós viemos para servir. Muito feliz por você, Jonas. Que Deus venha te usar cada vez mais. E trazendo um pouco pelo nosso milagre. E quando tem vida no corpo, eu ainda acho que eu sou falho em algumas coisas, mas o que tem testificado na minha vida foi o batismo da Luísa, que ela vinha sempre falando pra gente, a Ju, vamos esperar um pouquinho, vou falar mais um pouquinho ali, e ela disse, pai, eu quero batizar. Eu falei assim, então agora é a hora. E ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, eu não tenho medo nem mal algum. Porque eu lembro uma época que eu estava sozinho, já convertido, e sozinho veio uma presença muito gostosa. E era a presença do Espírito Santo. Porque quando ele fala assim, façamos o homem sua imagem e semelhança, ele fala no plural. O Pai, Filho e Espírito Santo. E a paternidade dele se fez notória na minha vida. Porque eu não tive uma presença paterna. Mas ele manifestou a paternidade. E esse é um resultado da paternidade e do corpo. Bom dia, irmãos. Hoje eu queria falar que
o batismo, quando eu me batizei, Deus ficou muito mais perto de mim. Que quando teve o acampamento, foi a melhor coisa da minha vida. Que quando a gente começou a orar no sábado, tava muito frio, mas quando a gente começou a orar e sentiu a presença de Deus lá, ficou tão quente que nem precisava de blusa. A gente ficou muito bem lá. E eu agradeço por muito ter eu com meu amigo, que ele tem, que Deus te abençoe muito. Que vocês... Ai, calma aí, tô muito nervosa. Deus me ajudou muito numa fase na escola que eu era excluída pelas minhas amigas, que como não eram amigas, eram colegas, que mesmo elas me excluindo, Deus estava comigo e eu não me importava agora. Eu me importava muito na época, mas agora eu não me importo mais. Mesmo que eu fique sozinha sem ninguém ali, mas eu vou estar com o Espírito Santo comigo. Bom dia, meus irmãos. Hoje eu queria falar que o ano foi muito bom por duas coisas na minha vida. Pelo Acampa Kids e pelo meu curso, que eu estou fazendo um curso de pai e filho de honra. Do caminho da honra. E esse curso está sendo muito bom, porque ter honra para Deus, acordar todo dia e orar para Ele, e orar para Deus, e falar com Ele. É tudo que nós precisamos nessa vida. No Acampa Kids nós falamos sobre o reino. Entrar no reino de Deus. Falar com Deus. E todo dia que você acordar, a primeira coisa é ler a Bíblia e orar para Deus. É isso. Nós estamos na contramão do mundo, né? Glória a Deus por isso. Nós não acreditamos que as crianças são a igreja do amanhã. Nós acreditamos que as crianças são a igreja do hoje. Vocês não sabem, né? Quantas crianças estão perdidas hoje, sofrendo, quanto suicídio de criança nós temos hoje. As crianças são importantes. Nós precisamos de entender, a igreja do Senhor, ela precisa ter um pilar com crianças fortes. Nós estamos muito empenhados em abençoar as nossas crianças. Amém? É muito bom saber que estamos no caminho. Nossos filhos estão no caminho. Amém? E eu acho que não é novidade para a maioria das pessoas que eu sofria de transtorno bipolar. Essa é uma doença sem cura, segundo os homens. Ela tem tratamento, mas a vida de quem sofre nesses transtornos é bem complexa, bem complicada. E no dia 14 de dezembro do ano passado, eu fui para a ponte do Forte para tentar minha última tentativa de... Vocês me entenderam, né? Tem bastante criança aí, eu não posso ser mais explícito do que isso. E eu preciso cortar para 2018, porque até 2018 eu me achava um cara bom. Eu olhava para mim e falava, eu sou bom. Eu sou um cara, né? Obedece os pais, tem meu Senhor. Fiz a lição de casa, né? E aí eu comecei a questionar isso. Eu falei, eu acho que eu não sou bom, não. Eu não sou bom. E de 2018 para cá veio como se fosse um furacão e começou a varrer minha vida e mostrar o quão mal eu era. Porque entre a pessoa mais mal que você conhece na face da terra, que está aqui embaixo, e Deus, certamente eu, do alto da minha bondade, estou mais próximo da pessoa pior da face da terra. E eu achava que não. E Deus, com a sua bondade, permitiu que eu visse a minha real situação. E no ano passado, dia 14, depois de uma discussão em casa, eu fui para lá, fui para pôr fim em tudo, né? Mas Deus é bom. Dá o play aí. Eu trouxe um videozinho porque não tem som, pode deixar sem. Essa aqui é a prova viva, que eu guardo com muito carinho. Eu tô nesse cantinho aqui, ó. Minha mão tá erguida. O Abnério orou no último dia do encontro de carnaval do ano passado.
Engraçado assim, no primeiro dia o Tony orou sobre cura, Marina falou, vai lá. Eu falei, eu não vou. Opa, não vou. Quantas vezes já não fui para orarem sobre cura por mim e eu não fui curado? Cara, como isso dói, como isso é duro. E aí o Abnério com aquele jeito, né, de passar o arado que ele tem, chegou no final, ele falou, quem tem problemas, né, eu vou falar nas minhas palavras que eu não lembro exatamente, né, psicológico, doenças na cabeça, venha. Quando eu vi, eu já tava indo igual o pica-pau, vai com o cheiro do bolo, do frango. E eu cheguei lá na frente e isso aqui aconteceu, ó. São vocês. É o corpo. Eu podia ter sido curado em casa, em silêncio, mas não. As coisas acontecem dentro do corpo. Um dia o Jamê falou aqui, fica do ladinho ali de Jesus, na fenda. Deus colocou Moisés na fenda da rocha. Quem que é a rocha? É Jesus. Quem que é esse corpo? É isso aqui. Eu fui curado por intermédio do corpo. O poder de Deus se manifesta no corpo. No corpo, glória a Deus por isso. Então hoje é dia de bênção, de vitória, de glória. Faz quase um ano já que aconteceu isso e eu assisto esse vídeo e, cara, me pega. Não pelo fato de eu ter sido curado, mas como? Se aproxima do corpo. Não se afasta do corpo. Seja inserido. Não sai daí, esse é o teu lugar. Você quer ser nutrido, você quer ser curado, você quer estar vivo, você quer viver eternamente, fica no corpo. E o resto é história, porque vocês estão aí para ser testemunha viva do que Deus tem feito na minha vida e na minha casa. Mas o segredo é estar na fenda da rocha, escondidinho ali no corpo, juntinho aqui, ó, aliançado. Eu amo vocês, eu não abro mão de ninguém de vocês. Alguns são mais próximos, outros nem tanto, mas esse dedo aqui é bem longe do mindinho, mas vira e mexe a gente precisa, né? Dar uma esticadinha para um ajudar o outro. No corpo é assim também. Então eu animo vocês, estejam aliançados no corpo, não abram mão disso. Primeiramente eu queria dizer que Deus ele é bom. E o irmão João ele citou um versículo que eu estava pensando nele e não podia começar de outra maneira. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E quando me foi dada essa missão, né, de compartilhar esse testemunho, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu poderia dar testemunho daquilo que eu tenho percebido, né? Mas eu gostaria de dar o testemunho em relação àquilo que o grupo tem percebido, então eu fui conversar com cada um, né? E algo que foi unânime é a alegria da comunhão. Todo mundo, não, a comunhão e tal, que a gente tem tido. E aí eu queria até ler um texto que ele vai facilitar a minha vida. A Bíblia, eu não sei vocês, mas os mosquitos acham que tipo, eu sou um aeroporto, só pode ser isso. Romanos 12, versículo 4 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor,
fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicione coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmo. A ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Até aqui. Eu quis ler esse texto porque ele retrata muito o que a gente tem vivido como grupo caseiro lá em Morato, né? E embora pareça já uma eternidade que a gente está aqui, não tem nem um ano ainda. E eu parei para ver as coisas que o Senhor tinha falado. Primeira vez que eu falei com o Jamê, ele me deu uma palavra. Ele falou: Júnior, o meu coração é ajudar vocês a viverem igreja na sua cidade. Isso sem saber que eu tinha uma dificuldade de sair da minha cidade para ir para outra cidade, porque eu sentia como se eu estivesse falando com o Senhor: Senhor, eu tô indo lá porque aqui não tem Deus. E tipo assim, eu não cria nisso. Então tinha uma dificuldade em estar vindo. E essa foi a primeira palavra do Jamê, foi dia 25 de janeiro de 2024. Nosso primeiro contato com a congregação foi dia 9/2 de 2024. E desde então o Senhor começou uma história, né, na nossa vida. E uma história que eu gostaria que parte dela fosse diferente, né? É muito bom ouvir os sims que o Senhor deu para tantos irmãos. Mas também é bom dizer que Deus ele é bom mesmo tendo nos dito não. Mesmo o Senhor tendo nos dito não, eu consigo ver a graça de Deus nos sustentando. Cada um de nós, sabe? Ontem conversando com eles, alguns testemunhando que estão felizes por estar conseguindo entender a palavra de Deus. Outros felizes por estar recebendo resposta de oração, porque chega no grupo, compartilha algo e vê ali a bondade de Deus sendo manifesta através do corpo, como foi mencionado aqui. Cara, Jesus sendo visto através das vidas das pessoas sem que as pessoas tenham que abrir a boca. No trabalho, caminhando ali, entendendo a preciosidade do discipulado e entendendo o que é ser um discípulo de Jesus em todos os lugares. E aí o comportamento sem que a boca seja aberta faz com que alguém chegue e pergunte: você é cristão, né? Você é cristã? E a pessoa olha e fala: sim, sabe? Então a gente tem visto isso. Temos também nossos momentos de polêmica, e isso é o que me encanta. Não a polêmica, mas no nosso meio, um pensa de um jeito e outro pensa de outro. E aí a beleza disso é que ao invés disso nos separar, tem feito com que a gente entenda: cara, eu não penso exatamente igual a você, você não pensa igual a mim, e eu acho que a gente não deve pensar igual mesmo, mas eu preciso de você, porque você carrega algo que eu não tenho e vice-versa. Então, essas são algumas das bondades que a gente tem percebido no nosso meio como grupo. E Provérbios 17, se eu não estou enganado, diz assim: em todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce um irmão. No meio da nossa angústia, nós ganhamos mais do que um irmão, nós ganhamos uma família. E eu queria honrar o nosso pequeno grupo, mas queria honrar o grupo inteiro, dizer que cada um de vocês é muito importante, mesmo que às vezes a gente não tenha tanta proximidade como também foi falado. É bom saber que temos uns aos outros e podemos contar uns com os outros, e isso
a bondade de Deus manifesta também através do corpo. A gente tem sido muito abençoado. E com certeza eu teria muito mais coisas para falar, mas eu queria só agradecer. Queria honrar também a vida do Dani e da Jane, que semanalmente, com chuva, sem chuva, doente, não doente, com os filhos bens, com os filhos maus, eles têm se desdobrado para estar ali sendo um canal de bênção também nas nossas vidas. Então queria agradecer muito a vida do Dani, da Jane aí. Vocês são presentes de Deus na nossa vida, assim como cada um de vocês, mas queria honrar em especial vocês dois. E é isso. Glória a Deus, amém? Esse ano foi um ano muito bom, graças a Deus. Desde o começo realmente foi muito bom. A Marina teve uma nova experiência num novo colégio e assim, eu sou muito grata a Deus, deu tudo certo. Nós oramos no início do ano, não sei se vocês lembram disso, foi lá na outra chácara, e eu disse, vamos orar que ela vai ter uma nova jornada. E realmente eu quero honrar a Deus e agradecer a Deus que realmente deu muito certo e nós estamos muito felizes. Mas eu queria muito, assim, contar para os irmãos que aconteceu uma coisa bem difícil com meu marido no dia 1º de novembro. E Deus foi incrível, assim, eu sei que ele mas foi demais. No dia 29 de outubro, ele fez um procedimento do coração, simples, deu tudo certo. Entretanto, no dia 1º de novembro, ele teve uma intercorrência no intestino bem grave, chama diverticulite aguda, complicada, com perfuração do intestino. Basicamente, estava tudo rompido lá dentro. Bem grave, eu fico brincando assim, nossa, quase que foi de arrasta. E é verdade, é verdade. E ele estava muito mais nervoso e ansioso com isso, porque ele tinha feito o procedimento do coração e ele achava assim, agora eu vou, né? Ele ficou com muito medo. E ele é uma pessoa com saúde, com muito medo. E a minha sogra é muito medrosa, enfim. E aí eu falei assim, olha, lá na emergência, o médico chamou e falou assim, olha, você tá com essa situação e nós vamos operar agora. Aí ele, mas agora? Eu acabei de fazer um procedimento do coração. Ele, não, ainda bem que você fez, senão não ia aguentar. E ele olhou pra mim e falou, e agora? Eu falei, só vai, tá tudo bem. E foi uma cirurgia bem séria, complicada, assim, de muitas horas, ficou na UTI, teve muitas complicações em relação às medicações e tudo, mas o Senhor nos sustentou. E ele pôde ver que eu fiquei plena, assim, pela graça do Senhor. Quem me conhece de perto sabe que eu não sou plena, mas eu fiquei plena para cuidar dele, para cuidar das coisas, para ficar acalmando a minha sogra, a minha cunhada que não mora aqui, eu tive que ficar lidando com tudo isso. E só foi a graça do Senhor. Muitas pessoas perguntavam, como você conseguiu? A graça do Senhor na minha vida, porque eu não sou assim tão plena, mas o Senhor nos sustentou, o Senhor cuidou dele, ele tá bem. E eu queria que os irmãos soubessem, né, que ele tá bem, o Senhor cuidou de todos os detalhes, e é um privilégio, né, poder contar que tá tudo bem. Bom dia, queridos irmãos. Aqui, hoje, não é só um lugar de homens ao máximo, né? Chegou a nossa vez. Mulher única. Aê! Gente, é um prazer estar aqui falando para vocês que desde setembro, eu e mais algumas queridas amigas, mulheres de Deus, estivemos fazendo um curso que é desenvolvido pela Universidade da Família, que é o Mulher Única. É um curso muito sério, totalmente baseado na Palavra de Deus, com vários assuntos que são desenvolvidos para desenvolver a nossa sabedoria, a singularidade da mulher, a identidade nossa firmada em Cristo. E é isso, Deus tem sido muito fiel conosco nesse período. Desde setembro foram 13 semanas que nós estivemos juntas. E foi uma bênção, porque eu ouvi assim, o testemunho uma das outras. A gente teve um momento que a gente compartilhou muito, a gente teve muitas trocas e foi muito agregador. Assim, eu saí muito abençoada. É a nossa primeira turma aqui no setor.
do curso. E eu recomendo muito. É a minha primeira turma com a Jana. E foi uma bênção. E eu queria agora chamar assim, a Jana para estar falando. Na verdade, a Letícia e a Jana. Porque a Letícia vai falar um pouquinho o que Deus falou com ela nesses dias. E é isso. Bom dia, igreja. Bom, vou falar um pouco da minha experiência ao fazer esse curso da Mulher Única. Foi muito agregador, como a Débora disse. Oi. Pra cá. Foi muito agregador estar juntamente com outras irmãs, né? É um momento assim que a gente tira ali uma vez na semana para compartilhar umas com as outras, questões nossas, às vezes dúvidas, dificuldades. Então, uma coisa que me marcou muito do curso, não só o conteúdo, né, do livro, mas também o momento de comunhão que a gente tem com as irmãs no momento do curso. É claro que a gente sempre vai discutir o conteúdo do livro, mas é bom porque a gente compartilha aquilo que falou mais com a gente, aonde a gente mais tem dificuldade. E é um momento onde a gente tem a oportunidade de ouvir pessoas mais velhas, mulheres mais experientes e também, se for oportuno, a poder aconselhar aquelas irmãs que estão mais inexperientes, que estão talvez começando. É um curso assim muito bom, eu gostei muito. Serve tanto para mulheres casadas como para mulheres solteiras. Então, nos dá várias ferramentas para a gente se desenvolver dentro do nosso casamento, como esposa, também como mãe, como profissional, como filha e como também irmã, que faz parte do corpo de Cristo, né? Como nós podemos servir melhor uns aos outros. E é isso. Agora é a Gra, que vai compartilhar uma bênção no nosso meio, no nosso grupo. Aprendemos muito com ela. Amém. Bom dia, irmãos. Eu acho que vocês vão ver as mulheres compartilhando aqui, vai ser mais ou menos assim a mesma coisa, porque é o que cada uma sentiu, né? Primeiro eu quero falar que foi uma delícia participar com essas minhas irmãs, né? E tinha momentos que a gente via que os nossos problemas, as nossas dificuldades eram parecidas, e a gente ia conversando e, né, se edificando, né? Então, às vezes era difícil entrar porque, né, a questão assim, da casa, dos filhos e da janta para os filhos e quem tem filho menor pôr filho para dormir e tudo. Mas quando a gente entrava, era uma delícia, a gente não queria sair, né? E assim, o que eu aprendi, assim, a minha experiência foi assim que em tudo a gente tem que depender do Senhor, né? Então assim, se eu pudesse resumir em 4 palavras, né, o curso, seria assim: qual é a nossa identidade, né? Nós somos filhas, né? Qual o nosso valor, né? Para a sociedade, a mulher tem um valor que quase não tem valor nenhum, né? E ela precisa mostrar trabalho, às vezes mostrar o corpo, né? Para poder, né? Se afirmar como mulher. Mas nós não, né? Nós precisamos refletir Jesus, né? E então assim, a nossa missão também, né? Não somente como esposa, mas como mulher, como mãe, como esposa, na profissão e também no nosso lar. Porque o que a gente viu também assim, que o nosso lar é o nosso primeiro ministério, entendeu? Então, assim, foi muito bom, foi muito edificante, né? Eu acho que a 4ª palavra... Deixa eu ver se eu lembro. Não, eu falei 4. São 4, é que eu não anotei aqui. Mas é isso, tá? Eu acho que eu me perdi aqui, alguém vai falar, tá bom? Mas é isso. Gente, antes de eu chamar aqui a nossa próxima aqui, que é a Ana, eu queria falar que é a Maiara, que é a nossa importada do grupo, lá do Ceará, de Várzea Alegre. Ela está aqui com a gente e ela está participando aqui. Seja bem-vinda, Maiara. Viu? Querida. O marido dela fez o curso do Homem ao Máximo com o Gustavo.
São uma família, uma bênção, eles têm 2 filhinhos e eles são pastores lá em Várzea Alegre. E ela participou do início até o fim com a gente, uma guerreira, priorizando o tempo, priorizando tudo com a gente. E foi uma bênção. E conhecer ela também, o testemunho, a história dela é incrível. Eu fui muito impactada com a história dela, não só eu, como todas as meninas, as mulheres. E uma história incrível de vida e a gente... Por isso que o curso é maravilhoso. É só fazendo para saber, porque a gente traz para a vida, todo o conhecimento para a vida, viu? Na prática mesmo. E eu queria chamar a Ana agora, Aninha, que fez com a gente, que é uma outra guerreira linda, que participou até o fim, priorizou. E é isso, pode falar. Ai, gente, eu não tenho muito o que falar. Eu não gosto de falar na frente de ninguém. Gente, pra mim foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que o curso foi muito pouco, acho que devia ser o ano inteiro, porque acho que eu tenho que aprender muita coisa, tá? E espero que quem não fez, faça de novo. Faça ainda, tá? Obrigada. Agora, deixa eu ver quem é a próxima, porque nós temos uma ordem aqui. É a Bia. Uhul! Bom, gente, bom dia. Eu queria falar que o curso para mim foi muito bom, que eu me senti uma mulher perdida, eu não sabia a minha identidade em Cristo. Eu me senti uma mulher inútil, mas hoje, graças ao curso, eu aprendi que eu sou uma mãe e que ser mãe, dona de casa, também é meu ministério. E façam mulher única. A Bia é uma das show de bola desse curso. Pontual, alegre, dedicada. Nota 10. O Luan tá trazendo ordem, homem ao máximo, tá trazendo ordem para aquela casa, gente. E ela para ele. Agora eu queria chamar a Tere, que também é uma outra importada aí entre nós, que está aqui já, adotamos como jundiaiense. Linda, maravilhosa, só tem a agregar aqui. Então, gente, eu sou a participante sênior do grupo, como vocês podem ver, mas isso é um dos aspectos do curso que ele abrange realmente, assim, as mulheres, desde as mais jovens. Oi, Maiara! Bom dia! Ele abrange e são temas muito importantes para a mulher. E foi assim uma ascensão prolongada de terapia sem precisar gastar. E para nós mulheres, a nossa necessidade é de ser ouvidas, mas de falar também. Então, às vezes, a gente tinha que pedir a senha para falar. Todo mundo queria falar ao mesmo tempo. Havia momentos que a gente não queria falar, porque são temas, assuntos muito confrontantes, realmente traz à tona muita coisa de nós que mexeu, que era doloroso. E essa dinâmica de poder ouvir as irmãs, de chorar junto, isso nos traz muito, a gente se identifica. E, sabe, quando você ouve uma irmã falando da dor dela, da dificuldade, quando a gente se identifica, isso dá uma força para nós, que a gente sente que não está sozinha, né? Isso é tudo. Então, o corpo realmente é cura, como o irmão destacou. E esse curso, ele trouxe isso. Eu agradeço muito a Débora, a Janaína. Realmente eu recomendo. Uma bênção. A Gra lembrou que ela ia falar. Não, só as 4 coisas que eu falei, as 4 palavras. Então, a primeira é o nosso... quem nós somos, né? Gente, eu tô nervosa. A nossa identidade, o nosso valor, a nossa missão e a nossa dependência do Senhor. Seria isso. Falei, então.
O curso Mulher Única não fala de mulheres perfeitas, mas de mulheres reais, que decidiram olhar para si com verdade e permitir que Deus trabalhasse em suas histórias. Cada passo dado aqui foi um ato de amor próprio e de fé. A vocês, formandas, lembrem-se sempre de quem vocês foram quando começaram e de quem vocês estão se tornando agora. Há força, valor e propósito em vocês. E para você, mulher que está aqui hoje e sente um desejo de mudança no coração, se existe algo em você que precisa de cuidado, cura ou reposicionamento, esse curso também é para você. O Mulher Única é um lugar de acolhimento, crescimento e restauração. Que essa formatura inspire muitas outras mulheres a dizerem sim para si. E parabéns, Mulheres Únicas! Uhul! Antes da foto aqui, queria falar mais uma coisa. Que eu também, que nem a Gra, eu esqueci, eu queria falar. O ponto alto desse curso é assim, o aprendizado para todas as lições e aprendizados que a gente traz para a vida no cotidiano, na prática mesmo, é entender e que isso trouxe uma revelação muito profunda na minha vida quando eu fiz e todas as vezes que a gente repassa essas tarefas e as lições com elas, ou até mesmo pessoalmente em casa, é que a nossa identidade é Cristo. Cristo é imutável. Cristo é inabalável. Cristo não tem sombra de variação. O curso inteiro é baseado na palavra. Então esse é o ponto alto do curso, né? Por isso que vale muito a pena, porque tudo que é externo, tudo que a gente coloca a nossa confiança, que está externo ao Senhor, um emprego, um casamento, a beleza, o poder, a fama, o dinheiro, qualquer coisa que esteja permeando o coração, com certeza nós vamos cair. Então a nossa identidade é Jesus. E ele é totalmente baseado na palavra e na imutabilidade do que é Cristo. Amém. Então esse é o ponto alto do curso e eu quero encorajar todas as que não fizeram a fazerem, porque vocês vão serem muito abençoadas e saírem edificadas, com muita sabedoria, viu? E únicas, singulares, em nome de Jesus.